Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, estou passando aqui rapidinho só para fazer a introdução da segunda parte do vídeo 12 livros em 6 meses. Livro 6, Angela Davis, da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe. Na verdade, eu comecei a ler esse livro, é um livro muito difícil mesmo a leitura. Eu indico sim para as mulheres, principalmente para a mulher negra. É um livro que fala sobre as mulheres. Ele conta a história dos negros, da mulher, a luta da mulher, como ela foi fazendo. É tudo assim, um encaixando no outro. Então começa com a história dos negros, aquela luta dos negros que não se entregaram, foram escravizados sim, mas não se deixaram escravizar. Eles lutavam, eles resistiam realmente pelo que eles queriam a liberdade. Eles nasceram um povo livre, não tinha por que ser escravizado. Sabe? Então mostra toda aquela luta, mostra quantas pessoas sofreram, quantas pessoas morreram. É muito difícil de você ler, você tem que ter estômago, você tem que ter, sabe? Gente, eu não sei nem a palavra que você precisa ter. Eu não tenho tudo isso, não. Então foi um livro difícil pra mim. Quando eu cheguei na página 17 dele, eu falei, não vou ler mais isso não, cara, isso tá acabando comigo, não vou ler mais esse livro não. Aí fiquei com aquela curiosidade, eu falei, não, vou ler o livro. Aí continuei lendo o livro, aí parece que dá uma melhorada no livro, parece que dá uma melhorada, mas não melhora muito não. E aí desisti do livro de novo. E aí falei, não vou ler mais esse livro. E aí mudei para um outro livro que eu já vou falar em seguida. Aí depois que eu li todos os livros e faltava ainda, e eu falei assim, bom, vou concluir essa leitura do livro da Angela Davis. Você quer conhecer um pouquinho mais, se você quer conhecer um pouquinho mais da luta dos negros, da luta da mulher, tudo isso, então adquira esse livro. Ai, não tenho condições de comprar, não tô com condições nem de comprar comida para dentro de casa. Quero sair dessa vida que eu vivo, mas quero adquirir conhecimento, mas eu não tenho condições. Gente, tem sites na internet. Isso não é aquela coisa legal, né? O autor acaba deixando de ganhar dinheiro. Só que acaba sendo uma alternativa. Eu sou tipo assim, não tenho dinheiro para comprar o livro, não tenho dinheiro para comprar o e-book, então eu vou correr pro PDF. No dia que eu tiver dinheiro para comprar esse livro, eu vou comprar esse livro e ele vai vir para cá, pra minha estante. Você entendeu? Eu penso dessa forma, porque eu quero honrar o autor, o conteúdo é maravilhoso, ele teve todo um trabalho para colocar aquilo ali, então eu quero honrar ele e eu vou comprar. Assim que eu tiver condições eu vou comprar. Por mais que eu li antes de uma forma gratuita, que ele acaba não ganhando nada com isso, né, que não é uma forma assim muito legal, né, mas foi a alternativa que eu tive no momento, então eu quero fazer isso assim que eu tiver condições, entendeu? Eu penso dessa forma. Então, tem sites aí na internet, joga no Google, tem vários sites aí que você pode baixar o PDF e você pode ler o livro, tá? Deixando aqui só para aquela pessoa que não tem condições e realmente quer adquirir mais conhecimento, quer ler. Então tem muitos sites aí e você adquire o PDF e você consegue ler. Então eu vou deixar aqui esse livro da Angela Davis. É um livro difícil para ler, mas vale super a pena a leitura, tá? Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais informação a gente tem, a gente não fica enganado, a gente não fica acreditando no que as pessoas saem falando, sabe? Então leia mais. Bom, gente, o meu 7º livro foi esse aqui, Bolsa Blindada, da autora Patrícia Lages, tá? Dicas e passo a passos práticos para tornar sua vida financeira à prova de fracassos. Quando eu li esse nome, eu achei que esse livro fosse do Renato e da Cristiane Cardoso, que são os autores de Casamento Blindado. Só que não, tá? Eles fizeram o prefácio desse livro aqui, mas esse livro é da Patrícia Lages. É um livro bem fácil de ler, a leitura dele é muito fácil, você lê ele muito rápido. Se eu não me engano, eu li ele, eu comecei num dia e terminei no outro, porque a gente não tem como ficar sentado o dia todo lendo livro, né? Então eu comecei num dia e terminei no outro, mas a leitura é muito rapidinha mesmo. O que acontece? Ela aqui conta um pouquinho depois, ela dá muita dica no começo, depois ela conta a história dela. Como ela foi à falência, ela tinha um emprego fixo, ganhava bem, e ela queria investir num negócio próprio, e ela meio que investiu sem ter muito conhecimento da área que ela ia investir e de como ela deveria fazer. E aí quando ela se viu, ela comprou ela era editora de revista, se eu não me engano, e ela comprou uma loja e começou as donas vendiam, o ponto era um ponto estratégico, tal, as donas venderam porque iam se mudar, alguma coisa assim, mas nada porque estava falindo, nada disso. Quando ela chegou lá, ela aumentou o salário das vendedoras e aumentou a comissão. Só que para aumentar, ela deveria
vender mais, faturar mais. E ela não estava pensando em nada disso. Ela queria fazer o melhor, aquela coisa toda, e daqui a pouco ela se viu meio que endividada, em partes, porque o que quebrou mais ela foi o 11 de setembro. Às vezes a gente acha que as coisas que acontecem no mundo não influenciam no nosso bolso. E às vezes influencia em muito. Os clientes que ela tinha era tudo de fora. Tinha que vir de fora para comprar, cliente do Paraguai, tipo assim. Então, ela contava com eles. Os brasileiros mesmo quase não compravam dela. Comprava uma coisinha ou outra, nada demais. A venda dela mesmo era de cliente de fora. E ela fez várias compras, né? Porque os clientes iam lá, todo mês estavam indo lá. E ela comprava. Eles falavam, olha, tô indo. Ela comprava, ela encomendava. E fazia conta, né? E aí, o que acontece? Nisso, uma cliente falou que iria lá. E ela fez a encomenda. A mulher já estava produzindo todo o material. Quando foi no dia 11 de setembro, que era pra mulher chegar lá no dia 12, eu acho, se não me engano era dia 12, teve todos os atentados, aeroportos fechados. Eu tô dando um resumão aqui, tá, gente? E aí, não teria venda, a mulher não foi. E ela, meu Deus, e agora? A mulher não vai vir e tal, beleza? Foi passando 1 mês, 2 meses e ninguém vinha mais por causa daquilo tudo. E aí ela foi falindo. E ela conta aqui como ela fez pra superar essa falência. Tá? Ela dá dicas do que você tem que fazer, de se organizar. E esse livro foi tão positivo na minha vida, tão positivo, que eu tinha 2 contas de telefone. Na verdade eu queria ficar com uma só e acabei pegando a outra para testar, para ver se ia funcionar e tal. E nisso eu já tô com as contas. E aí quando eu analisei eu falei, gente, tá indo R$100 de fora todo mês com uma coisa que eu quase não tô usando. Porque hoje eu trabalhando de casa eu uso muito Wi-Fi, né? Então eu analisei, conforme eu fui lendo o livro eu falei, o quê? Vou cancelar esses telefones amanhã mesmo. Já cancelei meus telefones, já economizei R$100. R$100 todo mês agora vai ficar no meu bolso, ao invés de pagar a conta, vai ficar no meu bolso. Então, tipo assim, pequenas atitudes que esse livro mostra que você pode mudar para você ter uma vida mais confortável, tá? E ele fala muito sobre o fato do quanto você gasta, não do quanto você ganha. Tá? Isso eu já sabia. Muita coisa aqui foi só me lembrando, tinha coisa que eu já fazia. Igual você economizar para você atingir um objetivo, né? Eu já economizo, sempre quando eu quero atingir algum objetivo eu já economizo. Mas aí ele vai te dando estratégias, vai te dando estratégia. Igual um segundo livro que eu vou falar sobre ele, que fala o seguinte, como você deve economizar sempre, sempre. Não é ficar sempre cravando dinheiro, não é aquela coisa, mas você economizar para projetos maiores, para coisas maiores, mais importantes na sua vida. Gente, então se você tá na dívida, esse é o livro ideal para você ler hoje, se você tá todo endividado. Nossa, eu tô devendo 5 mil, não sei como eu vou pagar. Compre esse livro. Guarda aí, não sei quantos reais, que eu não sei quanto que ele foi, porque eu comprei ele na promoção, tá? Eu sempre compro na promoção, lojas americanas sempre tem promoção de livro, tá? Então, eu não lembro agora quanto foi ele não, tá? Compre esse livro que vai valer super a pena. A linguagem é super fácil, ela é super divertida, ela fala algumas coisas assim que você morre de rir, assim do jeito dela. Então é muito fácil pra você entender e é muito fácil pra você colocar tudo em prática, tá? 8º livro que eu li, O Pequeno Príncipe. Gente, esse livro eu nunca tinha lido, pelo menos que eu me entenda, que eu lembre, nunca tinha lido esse livro. E eu nunca lembrei se minha mãe leu esse livro pra mim ou não, tá? Então, pra mim, foi a primeira vez que eu li ele. Ele é um livro infantil, que eu não sei que criança gosta dessa leitura grande, não sei qual é a criança que não é preguiçosa, tá? Porque eu acho uma leitura grande pra criança. Pelo menos as crianças que eu conheço de quando eu dava aula e de quando eu trabalhava em creche, elas não gostam de livro assim, tá? O tamanho dele, ele tem 141 páginas. 141 páginas. Esse autor, na verdade, eu separei o livro para ler. E aí eu estava no Facebook e aí eu conheci a história desse autor, tá? E aí eu fiquei muito emocionada, né? Eu chorei com ele, com a história dele. E aí eu fui ler o livro e quando você lê o livro já conhecendo a história, parece que você vivencia muito mais. É uma coisa que não dá para explicar. O nome dele é um pouquinho diferente, tipo, porque eu não sei falar, ele é francês. Antoine de Saint-Exupéry. Gente, tô pior do que aquelas crianças que estão sendo alfabetizadas. Ele nasceu em Lyon, na França, em 29 de junho de 1900. Aí, ó, ia fazer quantos anos? 119 anos, se ele fosse vivo. Filho de conde e da condessa Marie, tá? Conde Jean Marie e da condessa Marie.
O jovem Antoine passou a primeira parte da sua infância em vários castelos da família com seus irmãos. Em 1921, parte para o serviço militar e então se destaca como aviador e jornalista. Estreia como romancista em 1929, com a obra Correio do Sul, que, como a maioria dos seus outros livros, traz fortes traços autobiográficos, recontando e recriando situações passadas enquanto aviador. Voo Noturno, seu segundo romance, aparece em 1931 e é logo premiado. Dentre seus escritos destacam-se ainda Terra dos Homens, de 1939, A Cidadela, 1948, publicado postumamente. Foi, no entanto, O Pequeno Príncipe, única obra voltada para o público infantil que o tornaria conhecido como um dos maiores escritores do século XX. Em 31 de julho de 1944, o avião de Sante desaparece e o escritor é dado como morto, gente. Ai, chega só de pensar, já me dá vontade de chorar. Em 31 de julho de 1944. Aqui acredita-se que a Rosa é a esposa dele, né? Que ele não sabia lidar muito bem, apesar de se amarem demais, eles batiam muito de frente, era um casamento meio que conturbado. Então acredita que se essa Rosa é a esposa dele. E o fato dele ter saído, deixado a Rosa, ido conhecer planetas, acredita-se que foi essas viagens todas que ele fez. Ele era apaixonado por aviação. Ele já havia caído num deserto, se eu não me engano. E essa história é baseada, tipo, depois dessa queda que ele teve no deserto. Eu não vou falar muito sobre isso aqui não, para vocês poderem ter um prazer da leitura. E esse livro ele escreveu e ele deu para uma amiga dele. Ele deu para uma amiga e, tipo assim, para não dizer que eu nunca te dei nada na vida. Então ele deu os escritos para essa amiga. E foi daí que foi publicado, tá, gente? Na verdade, ele faleceu e não tinha publicado esse livro. E eu nem sei se ele tinha interesse de publicar. Pelo que eu li ali, não demonstrou muito interesse da parte dele. Foi algo que ele criou para dar de presente a ela. E depois disso que publicaram. E foi o livro mais, assim, famoso dele. Então, eu fiquei, assim, encantada com a história. Eu sou muito difícil de contar a história direitinho, porque eu esqueço muita parte. Se você tiver a oportunidade de ler e não puder comprar, muitas bibliotecas aí tem, tá? Tem o Pequeno Príncipe, você pode pegar emprestado. Você lê ele assim, em 2 horas você termina a leitura dele, tá? Dependendo de como for a sua leitura. Eu levei 1 hora e 45 minutos pra ler, mas eu fiz pausas pra pegar um chá, pra ir ao banheiro, tá? E 1 hora e 45 minutos você lê ele. Então é um livro muito rapidinho de ler. Tem muitas figuras, tá? Muitas figuras. Não sei se dá pra ver daí, né? Então é bem rápido a leitura e é um livro que eu super indico pra vocês. E agora o meu 9º livro foi Rumo ao Lugar Desejado, de Tiago Brunet. Eu também li e-book. Gente, eu fiquei assim, eu amo as pregações, as palestras do Tiago Brunet. Ele é pastor e coach. Eu aprendo muito com ele e eu ainda não tinha lido nenhum livro dele, né? Ele não é muito um livro evangélico, tá? Tem citações bíblicas, sim. Ele fala muito, usa muito Salomão, que foi o rei, aquela coisa toda. Ele usa muito personagens bíblicos que são históricos, né? Que é da nossa história. Mas, assim, ele não leva muito pro lado espiritual. Mas, mesmo assim, de autores que eu conheço mais evangélicos, essa coisa toda, eu leio muito Max Lucado e eu fiquei muito presa em Max Lucado. Esse ano eu comecei a ler um livro do Max Lucado, mas eu acabei que não terminei. Ele vai pro 2º semestre agora pra mim começar a ler ele, tá? E eu quis realmente me afastar um pouquinho ali, me libertar um pouco de Max Lucado, porque eu sempre venho indicando livros do Max pra vocês e eu queria ampliar mais a minha leitura. E aí foi o primeiro que eu li do Tiago Brunet e eu tô lendo, na verdade, o 2º, tá? Mas aí já é lá pro outro semestre aí, ou de repente eu nem vou incluir ele, não sei. Aí o que acontece? Esse Rumo ao Lugar Desejado é tipo assim, aonde você quer chegar? O que você quer alcançar da sua vida? Então o Tiago, ele começa ali mostrar na verdade ele conta a história dele. Ele conta o que ele passou, todas as dificuldades que ele teve para poder chegar onde ele queria, o propósito que ele tinha, o propósito de vida. Porque o cristão, ele analisa que antes do desejo dele, Deus tem um projeto sobre a vida dele. E quando o nosso desejo e o projeto de Deus estão alinhados, gente, tudo dá certo. Quando a gente está com um desejo e Deus tem um propósito, as coisas não vão funcionar bem. Lá na frente eles precisam se encontrar para a gente conseguir chegar ao lugar desejado.
E o que a gente aprende também é que nenhum desejo, aquela coisa mesmo que você quer, nada disso brota no nosso coração se não for antes um projeto de Deus. Porque às vezes a gente acha, foi igual eu já falei de outro livro, a gente acha que, eu quero muito um exemplo, tá? Eu quero muito essa paleta de sombras, eu quero. E a gente fica naquilo, batendo naquela tecla. E quando chega lá na frente, a gente olha e fala assim, gente, realmente não era aquilo que eu queria. O que eu quero é outra coisa. E essa outra coisa é que geralmente está linkado ao propósito de Deus para nossa vida. Então ele mostra para você como você alcançar esse propósito, como você chegar naquele lugar que dentro do seu coração você fala, é isso, eu quero ser médica. Desde criança eu já brincava ali com as minhas bonecas que eu era doutora, eu era pediatra ou eu era dermatologista, um exemplo. Então esse livro ele começa a te esclarecer as coisas. E foi através desse livro também que comecei a ter mais desejo de ler Provérbios. É incrível. Porque até então eu li aquela coisa toda, a gente sabe que é o livro da sabedoria e tal, mas o Tiago falou de uma forma que ele falou assim, o homem mais sábio da terra, Rei Salomão e tal, e eu falei, cara, o cara é mais sábio de todos, ele foi mais sábio do que Einstein, ele foi mais sábio do que fulaninho, beltraninho, cicraninho, que são super falados hoje em dia. Eu falei, cara, o cara mais sábio é Salomão, peraí que eu tenho que aprender um pouquinho. Então você começa, ele te... Gente, é uma coisa assim que é meio estranha de explicar, mas ele começa a te mostrar assim, você realmente ir nas pessoas certas. E é uma coisa que eu vou deixar até aqui pra vocês, que ele deixa no livro, é o seguinte, se você tivesse a oportunidade de almoçar durante 3 horas com uma pessoa, que você sabe que pode mudar assim, que pode te acrescentar, eu já falei demais agora, que pode te acrescentar algo na sua vida, com quem seria? Bom, eu pensei numa pessoa, e aí depois quando ele chega mais lá pra frente ele fala, aí eu falei, putz, não tô indo no caminho certo. Você tem que querer realmente querer que agregue, que pessoas que agreguem na sua vida sejam aquelas pessoas que realmente você admira, que sejam realmente pessoas que tenham algo a oferecer, a contribuir com você. O 10º livro foi Mais que um Carpinteiro, do autor Josh McDowell. Eu acho que é esse o nome dele. Cara, isso é um estudo sobre Jesus, né? Que Jesus não foi apenas um carpinteiro, então ele vai, ele estuda, ele leu, ele pesquisou, ele se informou, ele é um professor universitário, tá? E ali ele coloca todas as experiências dele. O que as pessoas falavam pra ele, as besteiras que as pessoas falam, né? Quando as pessoas não creem, não acreditam na mesma coisa que você, e ela simplesmente não consegue respeitar a sua opinião. E aí eles vão lá e batem. Então ele começa a contar ali algumas coisas que ele passou e ele começa a mostrar um monte de detalhes na história que comprova que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus realmente foi o cara, que Jesus fez milagres sim. E a ciência ela não consegue bater, por mais que tenta, que tem um estudo aqui falando isso. No final das contas, aquele estudo bate de frente com a realidade de que Jesus veio, que Jesus existiu, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Então, eu não dá pra me explicar muito porque é um conteúdo muito assim, é uma leitura mais difícil, tá? Que dá uma dorzinha de cabeça ali pra você ler. Mas é uma leitura que quem é cristão e quem quer conhecer um pouquinho mais vale a pena, tá? Ele dá muitos exemplos, ele cita outros autores que falam, ele cita a pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditavam em Jesus, que quando começaram a estudar para desmascarar Jesus, acabaram acreditando em Jesus, se convertendo e hoje são, nem sei se vivem mais, mas aceitaram Jesus e hoje falam assim, não, cara, não tenta bater não, porque realmente ele veio aí, ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. E é muito tremendo, é um livro muito tremendo. E é um livro que faz com que você se apaixone mais por Jesus. Então se você é evangélico, você precisa ler Mais que um Carpinteiro. Gente, você precisa ler. Meu 11º livro foi Tocou-me, de Benny Hinn. Quem ainda não ouviu falar de Benny Hinn? Aí no YouTube tem um monte de vídeo dele que ele faz assim, coloca a mão na pessoa, a pessoa cai assim no Espírito Santo e é uma coisa assim, você assistindo o vídeo, você olha e fala assim, meu Deus, se você tiver assim, não tiver olhando pelos olhos espirituais, você fala assim, gente, o que é isso? O povo tudo caindo, pelo amor de Deus, como assim? E eu conheci esse autor não por isso, eu conhecia pelo livro Bom Dia Espírito Santo, que eu comecei a ler e até hoje eu não terminei a leitura dele. A experiência que ele teve com o Espírito Santo foi assim, uma coisa maravilhosa, foi uma coisa tremenda, que vale a pena você ler esse livro. E aí ele começa a contar a história da vida dele, no Tocou-me, ele conta a história da vida dele.
que ele foi pra faculdade, a vida toda errada, sabe, não querendo nada, e bebe isso e aquilo, outro. Eles têm uma história, ele tinha uma história de vida assim difícil, né? Ele é de Israel, acho que se eu não me engano ele nasceu em Israel, não tô lembrada muito bem não, gente. E ele conta toda a história ali, eu vou dar um resuminho aqui, não vou contar muito detalhe não. E aí só sei que ele já nessa fase aí de jovem, 19 anos, se eu não me engano, ele começou a ver, ele tava incomodado, insatisfeito com a vida, ele não tava bem, não tava feliz, sabe? Nada tava tendo sentido pra ele. Até ele viu aqueles crentes, sabe? Aqueles crentes que meio que incomoda só por eles estarem ali naquele cantinho. Eles podem não estar fazendo nada, mas se eles estiverem sentados ali, eles estão incomodando. Foi tipo isso que aconteceu com ele. E aí depois dele perturbar muitos os crentes, tentar, tipo assim, sacanear, tirar onda com os crentes, aquela coisa toda, um belo dia ele sentiu numa reunião, numa oração dos crentes, e ele foi. Eu tô falando assim os crentes porque no começo do livro você vai entender como ele acha dos evangélicos. E aí ele foi, e foi ali que tudo mudou na vida dele. E naquele dia ali, ele aceitou Jesus, ele teve um encontro ali com o Espírito Santo de Deus. E dali em diante a vida dele foi... Gente, a vida dele foi mudando de uma forma que você fala assim, meu Deus do céu. Ele começou a ser perseguido pelos pais, né? Pai, mãe. Na verdade, quando ele nasceu, a mãe dele entregou ele para Jesus. Só que ela não acreditava nesse Jesus que os crentes acreditam. Ela acreditava em um outro tipo de Jesus que eu nem faço ideia que Jesus é esse. Porque eles mesmos falavam isso. Larga esse Jesus, que não sei o quê. Então o que ela acreditava era um outro totalmente diferente. E aí nisso ele passa muita perturbação dentro da casa dele e tal, durante anos. E Deus fazendo a obra, Deus usando ele, Deus já começou a usar ele assim. Gente, é uma coisa tremenda. Vai ler esse livro, gente, vai ler. Se você é cristão, lê esse Tocou-me. Lê esse Tocou-me, que você também vai ser tocado. 12º livro pra fechar aí os 12 livros dos 6 meses que eu consegui. É o Poupe-me, da Natália Arcuri. Na verdade, assim que eu terminei de ler o Bolsa Brindada, aí eu comecei a ver sobre finanças, essa coisa toda, até que cheguei nesse livro. Aí eu falei assim, vou ler ele depois. E aí terminei de ler os outros e ele acabou ficando por último, tá? Então, o Me Poupe, ela fala muito sobre finanças. Ela te dá uma aula, assim, bem um resumão de finanças pra você que quer economizar, pra você que tem projetos para comprar casa, para comprar carro, projetos para casamento, para tudo isso que você vê assim, gente, eu não tenho condições hoje, mas eu quero, como que eu faço? E ali ela te dá, tipo, o abecedário, né? Das finanças, de como você deve fazer. Ela te explica até como você pode fazer alguns investimentos. No canal dela, ela é uma youtuber, no canal dela já tem muitas dicas, já tem muitos vídeos, é o maior canal de finanças que tem aqui no Brasil. Tá? Então é um livro muito bacana, gente, muito bacana. Esse livro também mudou muito a minha percepção de vida. Foi uma junção, foi sobre ele que eu tava falando quando eu falei do Bolsa Brindada. Foi uma junção. O Bolsa Brindada começou e ele meio que tá aqui no meio. E eu sei que eu preciso ler mais ainda pra mim adquirir muito mais conhecimento. Mas aí depois dele eu comecei a avaliar e eu falei assim, gente, realmente... Às vezes eu gasto muito dinheiro à toa, eu não posso continuar fazendo isso. Peraí, eu realmente tenho que investir. Caramba, eu já coloquei que eu tinha uma meta para esse ano e eu não alcancei. Aí eu comecei a avaliar e falei assim, cara, dependendo do que eu quero, eu junto dinheiro, eu passo a levar lanche, eu passo a levar almoço, eu faço de tudo para conseguir chegar naquela meta, daquele valor que eu quero. E por que eu não faço isso sempre? O que ela te mostra é, você precisa fazer isso sempre. Não é que você vai abdicar de tudo, mas tipo assim, eu vou no restaurante, vou almoçar, beleza, eu quero almoçar fora hoje. Vou num restaurante mais ou menos, eu não preciso ir no mais caro, no mais top. Pra que eu vou fazer isso? Beleza, eu vou ficar postando que eu tô viajando pra cima e pra baixo, toda endividada em cartão de crédito. Isso não vale a pena. Vou usar as roupas mais caras que tem pra mostrar pros outros que eu tenho poder financeiro, que na verdade eu não tenho. Tá entendendo? Então ela começa a te mostrar assim a sua realidade, você tem que viver conforme a sua realidade. Aí eu comecei a analisar que também, gente, foi uma junção, Bolsa Brindada e o Me Poupe. Eu comecei a analisar, eu falei, gente, eu saí do meu trabalho. Eu saí do meu trabalho em janeiro. Então, peraí, eu não posso levar a mesma vida de quando eu tava trabalhando. Agora eu trabalho por conta própria. Eu preciso fazer dinheiro para mim poder usar. Eu não tenho uma renda certa, então eu não posso continuar com os gastos fixos que eu tenho.
E aí tudo isso foi me fazendo, eu, caramba, peraí, tem que cortar isso, peraí, tem que cortar aquilo, peraí, tem que usar menos cartão, peraí, tem que comprar menos maquiagem, porque eu às vezes falo assim, ah, graças a Deus, não sou desse tipo de mulher que gasta dinheiro com sapato, gente, não sou nem com bolsa, graças a Deus, mas com maquiagem, querida, olha, meu Deus, se eu comprasse de bolsa e sapato, o que eu compro às vezes de maquiagem, eu teria uma parede aqui de bolsa e sapato, sem brincadeira. Então, às vezes você não gasta com uma coisa, mas você está gastando com outra, que é supérfluo, que de repente você não precisa. A gente às vezes, pô, se você analisar, eu já sobrevivi com uma base, eu já sobrevivi sem base. Pra que eu quero 10 bases no mesmo tom da minha pele? Pra que eu quero 10 bases? Aí você começa a analisar. Então esse vídeo me fez refletir muito sobre a minha situação econômica, minha situação financeira. Peraí, se eu quero chegar a um certo patamar, se eu quero ter uma casa melhor, se eu quero ter uma... eu preciso mudar hoje, não posso deixar esperar para amanhã. E todos esses livros, gente, me deixaram com desejo de ler mais livros, principalmente sobre finanças, me deixaram com muito mais desejo de ler sobre finanças, de conhecer, de aprender. Se eu pudesse, eu até faria um curso, mas não tenho condições no momento. Então os livros só me abriram mais apetite, sabe? Então a leitura pra mim, eu já considero que ela tá sendo muito boa. Agora eu tenho vontade de ler todos os dias. O dia que eu não leio, eu tô começando a sentir falta, coisa que eu não sentia. Então, esse desafio pra mim tá sendo muito bom, tá? Se você ainda não fez um desafio assim, eu até te sugiro a fazer um desafio assim, gente, que vale super a pena. E junto com esse também eu tô no desafio da Bíblia. Eu quero ler a Bíblia toda nesse ano, só que eu tô muito atrasada na leitura da Bíblia. Até o momento eu só consegui ler 22 livros da Bíblia. E se eu quero ler a Bíblia toda, eu deveria ter lido 33 livros da Bíblia, tá? Então eu tô bem atrasada. E eu tô conciliando, geralmente eu leio a Bíblia de noite, às vezes eu leio esse livro de manhã, os livros, né, de manhã, ou de noite, que é um horário que eu gosto, que eu acho que tá silêncio, que eu gosto de ler também, tá? Então eu tô intercalando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou vir com um vídeo assim, pra quem quer começar essa leitura, pra quem quer começar um desafio, eu vou vir com um vídeo trazendo dica pra vocês, tá bom? Então deixa o like de vocês, se tiverem sugestões de vídeo ou de livro também, deixa aqui embaixo, tá? E assim a gente vai interagindo, a gente vai aprendendo juntas, tá bom, gente? Então é isso, ó. Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!